Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos tratar dos pronomes relativos e eu espero que vocês acompanhem, porque nós temos um assunto bem complexo, com muitos aspectos para serem analisados. Aula destinada aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Galerinha, vamos começar a definir, né, o que é um pronome relativo, porque os pronomes, eles acompanham, eles substituem o nome, né, eles designam os nomes como a pessoa do discurso, servem também para designar, né, como a pessoa do discurso, as pessoas que falam, né? Essa é a definição básica dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, vocês já conhecem. Mas não existem só esses pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais. Nós temos outros pronomes. E hoje nós vamos estudar o pronome relativo, tá? Que serve para ligar duas orações. E a função primordial do pronome relativo é substituir na segunda oração uma palavra, né, um termo que já foi expresso antes, ou seja, para você evitar a repetição, você faz uso do pronome relativo, galera. Então, essa é a função primordial do pronome relativo, tá? Evitar a repetição. Eu acho muito importante a gente ressaltar essa função do pronome relativo, porque nós já vimos aqui alguns aspectos de coesão, tá? Coesão referencial, coesão anafórica, e uma das funções do pronome relativo é exatamente contribuir com a coesão do texto, tá? A essa organização. Então, eles desempenham, a gente vai analisar a função que eles desempenham, os tipos de pronomes relativos, tá? E principalmente o pronome relativo, ele está inserido, ele constrói, ele ajuda a construir uma oração subordinada adjetiva. Mas hoje nós nem vamos estudar orações subordinadas adjetivas, não. Hoje nós vamos ficar bem analisando bem mesmo o pronome relativo. Então, nós vamos fixar somente no pronome relativo, galera. Tá bom? Então, vamos conhecer os pronomes relativos, quem são esses pronomes, tá? Saber que eles substituem, nós já sabemos, né? Então, qual a importância deles, qual é a função deles dentro da oração, né? Diferentes funções, os pronomes relativos, eles podem exercer diferentes funções sintáticas, então nós vamos analisar direitinho essas funções. Bom, nós temos pronomes relativos variáveis e invariáveis, tá? Então, nós vamos observar que esses pronomes aí, que estão aparecendo nessa tela, são os chamados pronomes variáveis. Por que eles são variáveis? Porque eles modificam a forma. Olha só, o qual pode ser os quais, a qual pode ser as quais, cujo pode ser cuja, cujos, cujas, tá? Por isso que são variáveis, porque mudam a forma. Pode estar tanto no masculino singular, pode estar no feminino singular, pode ser no masculino plural ou feminino plural. Vai depender aí, tá? Vai depender da organização de onde eles estão inseridos, tá? Os pronomes relativos variáveis, eles vão estar concordando com a palavra, né, a qual estão se referindo. Então, se aquela palavra for feminina, muito provavelmente vai ocorrer uma variação aí, tá? Então, é importante estarmos bem atentos a isso, tá? A palavra a qual o pronome relativo está se referindo. Olha esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês.
O técnico visitou a empresa cujo setor precisava, tá? Precisava de manutenção. O cujo também é variável, como vocês viram aí acima, tá? Então, o cujo, gente, ele geralmente exige, indica uma relação de posse, ou seja, o antecedente possui o consequente, tá? Então, é uma relação de posse que existe quando você usa o pronome cujo. Então, o antecedente possui o consequente, ou seja, a empresa tem um setor. O setor pertence à empresa. É isso que eu estou querendo dizer, tá? O antecedente é a empresa. O sucessor, o consequente, né, o que vem depois, é o setor. Então, você usa o pronome relativo cujo quando você tiver essa relação, tá? Essa relação de possuído e possuidor. Só nessas situações que a gente deve usar, só não, preferencialmente, a gente deve usar. Agora, quem são os pronomes relativos invariáveis? Os pronomes relativos invariáveis são que, quem, onde, como. Como o próprio nome está dizendo, invariáveis, galera. Não vai sofrer nenhum tipo de variação. Ou seja, não existe queis, né? Quens, ondes, não existe. Eles vão ser sempre escritos dessa forma. Atenção especial ao pronome onde. O pronome onde, ele sempre se referirá a um lugar. Sempre, sempre. Então, quer dizer, você só vai usar o pronome onde quando você estiver se referindo a algum lugar. Fora isso, substitua. Coloque outros pronomes. Tem o qual, os quais, a qual. Nós vimos lá. Ó, o salão do clube onde, ou seja, o clube onde o clube jogávamos está fechado. Lugar é o clube. Aí você usa o pronome onde. Certinho? Bom, onde utilizarmos os pronomes relativos, ou seja, o emprego dos pronomes relativos. O pronome relativo, que é um pronome muito utilizado, eu diria que é o mais utilizado, o pronome relativo que, é empregado para fazer referência a pessoa ou coisa. Aí eu coloquei alguns exemplos aí. Exemplo, voltou o representante que esteve aqui ontem. Ou seja, o que, gente, está evitando a repetição da palavra representante. Porque você imagine se não estivesse ali o que? Pronome relativo que? Eu escreveria como? Voltou o representante esteve aqui ontem. Faria uma repetição. Repetições não são bem-vindas na língua portuguesa, exceto quando você quer dar ênfase, né, a alguma palavra ou expressão. Mas, de modo geral, as repetições elas não são bem-vindas, tá? Segundo caso, usa-se o pronome relativo o qual e flexões. O qual, como nós vimos anteriormente ali, né, no slide anterior, tem os quais, as quais. Então, você vai usar o pronome relativo fazendo a flexão de acordo com a palavra, tá? Você sempre vai concordar. No caso que eu coloquei aqui, não precisou fazer a flexão para o plural, mas fez aí a concordância certinha, porque está no singular. Então, o empresário para o qual trabalhamos, nós trabalhamos para quê? Para o empresário. Por isso que ficou o qual. É o empresário, a palavra aqui que está evitando a repetição, galera. E aí, deixa eu só tentar aqui fazer uma retirada aqui dessa, se eu conseguir aqui baixar um pouquinho aqui, mas não vai dar.
Mas tudo bem. O pronome relativo, onde, indica lugar, nós já sabemos. E se refere, né? E refere-se a uma coisa que pode ser substituída por outras expressões. Em que, no qual, e aí a gente analisa. O apartamento onde residia o síndico está à venda, ou seja, o local, o apartamento. Usa-se o pronome relativo quanto e suas variações também, né? Precedido dos pronomes indefinidos. Tudo quanto, né? A gente tanto quanto, para quanto, a gente utiliza sempre acompanhado desses pronomes indefinidos, galera. Então, olha só, sua compreensão foi tudo quanto desejei naquela hora. Então, nós temos o exemplo. Galera, uma coisa que eu sempre peço, deem pausa no vídeo, tá? Eu sempre peço, deem pausa, façam as anotações, não deixem de anotar, porque isso é conteúdo. E muito provavelmente vocês vão receber um material impresso, ou vão fazer o Google Formulário, e vão precisar desses conteúdos para até ajudá-los em alguma questão que esteja no formulário ou que esteja no material impresso. Muito provavelmente, pronomes relativos vai aparecer lá nesses dois, ou um desses daí materiais, tá? E mesmo que não apareça, é um assunto muito importante para que você estude entenda outros conteúdos da língua portuguesa, né? Conteúdos gramaticais. Por exemplo, não há como você estudar orações subordinadas adjetivas sem entender bem o papel e a função dos pronomes relativos. Então, também um assunto primordial. Os usos dos pronomes relativos. Observe que há duas formas da gente encaixar as orações. Olha só, meu livro está na estante. Meu livro é muito interessante. Como reunir estas duas orações, evitando a repetição da expressão meu livro? Usando um pronome relativo, tá? Não precisa usar só o que, não, gente. Você pode usar o qual, as quais, depende do termo que vem antes. No caso aqui, eu usei o qual, meu livro, né? Que é muito interessante, está na estante, e também meu livro, o qual é muito interessante, está na estante. O qual, fazendo referência ao livro. Tudo bem? Entenderam? Bom, coloquei aqui em destaque para vocês, porque é muito comum esse equívoco em usar erroneamente os pronomes relativos onde e aonde. É muito comum, muito mais do que vocês imaginam. Eu já vi espalhados por aí propagandas, tá? Frases na internet, em que as pessoas acabam cometendo esse equívoco mesmo, se equivocam, né? Na hora de escrever, e porque não é também algo tão dramático, né? O erro acontece e a gente tem que aprender com ele. Bom, quando é que você vai usar o onde? Quando é que você vai usar o aonde? O onde, gente, indica lugar fixo, lugar em que a pessoa está, esteve, ou indica, né? Está indicando. Então, olha só o exemplo. Visitarei a cidade onde nasci. A cidade, aquele local fixo. O aonde com a só vai ser quando, só vai ser usado quando mostrar movimento, lugar em movimento. Conheça a cidade aonde você irá. Ou seja, está indicando que a pessoa vai a algum lugar. Então, todas as vezes que indicar movimento, aí sim você usa aonde. Fora isso, onde. Onde. E só quando for lugar, tá? Tem gente que coloca o onde e aonde em várias orações. Usem apenas para indicar lugar. Ou lugar onde vocês vão, né? Aonde vocês irão,
ou lugar onde vocês estão, tá? Ou estiver. Uma outra dúvida também, que não é pronome relativo, eu coloquei aqui, aí vocês podem se perguntar, professora, você não vai falar só do pronome relativo? Sim, mas é uma dúvida que é muito pertinente, que é muito comum. Então, eu achei por bem utilizar aqui, porque eu quero que vocês sejam bons produtores de textos. Então, este, esse, aquele. O este é muito comum a gente confundir com esse. Quando é que eu uso este, quando é que eu uso esse, ou quando é que eu uso aquele? As pessoas ficam na dúvidas. Então, um dia desses, um aluno me perguntou, eu tenho muita dificuldade nisso, Jussara. Bom, vamos acabar com essa dificuldade. Este você vai usar quando algo estiver próximo a você, tá? Este é usado quando você fala próximo, objeto, uma pessoa, aquilo que você está se referindo está próximo. O esse está perto com quem você está falando, ou de algo que está um pouco distante no texto. Então, eu falo assim, a crise hídrica no país vem causando grandes transtornos na economia. Essa crise, por que é essa? Porque eu já me referi à crise. A crise é algo que não está tão próximo a mim, está próximo de várias pessoas. É um assunto geral, quando eu quero generalizar, tá? Agora, aquele está longe de quem fala. Então, quando algo já foi dito, gente, eu uso essa para dar a ideia do termo ao qual eu já me referi, tá? Bom, eu até coloquei um exemplozinho aqui para vocês de uma tirinha. Esse, este ou aquele. Esse carro azul onde você está encostado é seu? Ou seja, o interlocutor da pessoa está próximo ao carro. Aí esse interlocutor vai responder: este aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua, ou seja, porque está longe dos dois. Eu uso aquele quando está longe dos dois. Tá? Eu não quero mais ninguém cometendo esse equívoco. Agora vamos voltar aqui ao nosso tópico, que é muito importante, que é o pronome relativo que vem precedido de preposição. Em certos casos, pessoal, é necessário a gente utilizar uma preposição antes do pronome relativo. A preposição é geralmente uma exigência do verbo ou do nome, do substantivo, tá? Então, não é algo que o pronome está pedindo, é algo que o verbo ou o substantivo estão pedindo. Aí ela vai aparecer ali. Olha o exemplo. Não é esse o lugar a que eles se referem? Quem se refere a. O verbo referir está pedindo a preposição a. Então, não tem nada a ver com o pronome relativo. É uma exigência do verbo. A preposição é exigida pelo verbo, referir-se. Porque quem se refere a alguma coisa. Isso é um outro conteúdo da nossa gramática chamado regência verbal, que vocês vão estudar também por aqui, tá? O uso dos pronomes relativos. Devem ser usados conforme a intenção, tá? A intenção que transmitem. Então, eu tenho o que, tenho o quem, tenho o onde, tenho o qual, tenho o quanto, tenho o cujo. Eu coloquei esse quadro, gente, quero muito que vocês copiem este quadro no caderno. Por quê? Teve dúvida? Vai lá e consultem o quadro. O que? É o pronome mais usado. Ele refere-se a coisas, a pessoas, a tudo. O quem? Refere-se somente a pessoas. Quase sempre vem uma preposição antes dele, tá? Ó, este é o candidato de quem você falou. O onde? Refere-se a lugar. Lugar fixo. O onde. Aí, se você quiser lugar em movimento, tem que botar a preposição a. Então, vai ficar aonde? Quando tiver em movimento. Aonde você vai? Aonde esse ônibus vai nos levar?
tá? E por aí vai. Tem todos eles aqui. E aí, para que a gente possa finalizar a nossa videoaula de hoje, eu propus aqui um desafio. Nós vamos ler e eu já vou dar a resposta a vocês. Quero que vocês copiem esse desafio também no caderno. Assinale a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo. Tá? Uma dica: quando vocês puderem substituir o onde por o qual, ou a qual, ou as quais, ele é pronome relativo. Se não for, nem adianta, tá? Então, onde é que você pode, qual alternativa vocês podem substituir o onde por o qual, os quais ou as quais? Pensem, onde vocês puderem substituir, aquele onde é pronome relativo. Vamos lá? Letra C, exatamente. Aqui na letra C, se você tira o onde e coloca a qual, a instituição a qual, ou na qual, não é nem a qual, na qual estudo, é a UPG. Se você tira aqui, ó, não sei a qual eles estão, não combina. A qual estás, não combina. Ele me deixou na qual, a qual. Pergunta a qual, também não. A única que combina a flexão, o pronome relativo qual, é a letra C. A única que pode ser substituída por qual e suas flexões é a letra C. Então, nesse caso, onde é pronome relativo. Bom, está aí a resposta. A instituição onde estudo é o UPG. Poderia também, no lugar de onde, eu poderia colocar a instituição na qual estudo é a UPG. Tá? E com isso, a gente vai encerrando a nossa videoaula de língua portuguesa que tratou dos pronomes relativos.